Oi, gente! Olha só quem tá de volta, o nosso programa Em Revista. E se prepara porque hoje vai ser demais. Animação, charge, tatuagem. A palavra em revista desse mês é desenho. Saber desenhar é um dom ou dá para aprender? E de onde surgiu a palavra desenho? É isso que você vai saber agora. A palavra desenho advém do latim disegnare, que por sua vez chegou à língua portuguesa através do italiano disegnare. Essa é uma herança que está presente no nosso idioma desde o século XVI. Já na língua latina, o termo designava a representação de uma imagem através de linhas, por isso essa associação entre desenho e desenhare, que vai dar também origem em português ao verbo designar. Portanto, estão associados ao mesmo campo semântico, o que prova a relação das duas palavras. Bem, primeiro que o desenhar, antes de mais nada, antes de até de uma manifestação artística, é uma manifestação, muitas vezes, do inconsciente da criança. Ou seja, dos desejos, anseios que ela tem e que muitas vezes não pode ser representado verbalmente, melhor dizendo, verbalizado. Então ela se utiliza do desenho para fazer essa manifestação, ou seja, o desenho é um dos principais instrumentos que uma criança tem para se desenvolver e colocar em questão os seus desejos, os seus anseios e até mesmo suas frustrações. Basta ter um olhar clínico, Não necessariamente esse olhar clínico não precisa ser de um profissional, até mesmo os pais podem notar através do desenho tal manifestação. E, obviamente, toda criação artística, ela estimula o desenvolvimento da personalidade da pessoa, da personalidade quanto à repressão, que ela consegue, naquela atividade, uma maneira de pegar e verbalizar, o que é muito importante porque nós somos seres que verbalizamos. Existem dezenas de profissões ligadas de alguma forma ao desenho. Além de ser uma forma de expressão, satisfação pessoal e comunicação, o desenho também pode ser praticado como atividade profissional. Você pode tanto ser designer de logos, sites, campanhas gráficas, programação visual, que seria o quê? Você fazer um folder, um cartaz, você fazer a logo de uma empresa. Pouco conhecida por essas mil faces, tem como seu ponto alto a criatividade. E ainda sofre com o preconceito no mercado de trabalho, por ser vista como uma profissão de difícil colocação e de pouco retorno financeiro. O único problema que os desenhistas realmente enfrentam no mercado é não saberem se posicionar, ou seja, não saberem cobrar pelos serviços. Mas existem algumas dicas importantes para quem quer trabalhar com arte e viver da profissão. Se você não consegue direcionar a sua vida, hoje eu vou viver de arte, comece a criar caminhos que comecem a direcionar você para o rumo que seria o rumo da arte. Não espere a coisa acontecer, um emprego acontecer. Você tem que começar a já entrar nos grupos que trabalham com arte. Você tem que conhecer aonde se faz arte, as escolas de arte. Você tem que se informar o que vende arte. Para se tornar um desenhista, não existem qualificações formais, mas diversos profissionais renomados na área se capacitaram em alguma escola. O surgimento de cursos de qualificação específica deu origem a um novo trajeto para a profissão. O mercado existe, só que você tem que saber se posicionar. Na arte de desenhar, muitas pessoas são feras. Mas acreditem, tem gente que até desenha deste jeito sem ter feito curso. Imagina quando fizer. É o caso de Anderson Pereira, estudante de publicidade da Uniswan. Será que ele tem um dom para o desenho? Eu acho que depende de dom, sim. Eu acho que a prática também, o curso também ajuda bastante, mas acho que só serve para aperfeiçoar o dom que você tem. Mesmo ainda sem um curso, Anderson mostra desenvoltura quando o assunto é desenhar. Ele até já participou de um concurso. Já participei de um campeonato numa camiseteria, famosa até aqui no Brasil. E eu consegui ganhar o campeonato e a minha estampa, no caso, na camisa, ficou lá por foi relançada 2 vezes.
e eu consegui ficar com ela no catálogo por bastante tempo. Anderson começou a desenhar bem cedo. Meu interesse pelo desenho acho que já vem desde quando eu era pequeno, sabe? Inclusive, tipo, uma vez eu tava arrumando algumas coisas lá em casa e tinha um pedaço assim, tipo, tinha alguns móveis antigos. Aí eu tava, tipo, colocando pra jogar fora. Eu fui ver atrás dos móveis, assim, tinham vários desenhos meus atrás do móvel, assim, tipo, desde pequeno eu desenhava em qualquer lugar, em, tipo, papel, na mesa. Foi tudo bem natural e ele acabou buscando informação em livros. Eu sempre gostei muito de ver, assim, tutorial na internet ou de ver desenho, assim, pessoas desenhando no YouTube e tudo mais. Eu cheguei a comprar alguns livros também e tudo mais, mas eu sempre busquei, assim, ver referências, sabe? Apesar de Anderson nunca ter feito um curso, ele reconhece a necessidade de um estudo específico para se tornar um melhor desenhista. Mas eu pretendo fazer um curso e aperfeiçoar a minha técnica, assim, de poder conseguir fazer uns desenhos mais rebuscados, mais reais. E eu pretendo seguir isso. E para conciliar o desenho com publicidade, eu acho que, tipo, tem tudo a ver, sabe? Em várias empresas que eu trabalhei, agência ou empresas normais mesmo, que eu trabalhei no setor de comunicação, eu já consegui conciliar o desenho com os outros trabalhos que eu fazia de design. Então, para mim, isso foi, tipo, unir queijo e goiabada, tá tudo certinho. Meus planos para o futuro, foi o que eu falei, é conseguir seguir nesse caminho da publicidade mesmo e, quem sabe, talvez trabalhar numa agência como cartunista. Seria bem interessante. Esse cara é bom mesmo, hein? Nós vamos para um breve intervalo, mas a gente volta já já. Fica aí, hein? Voltamos com Em Revista. Nesse mês, colocamos a palavra desenho em revista. Agora você vai conferir uma matéria sobre desenho no corpo, a tatuagem. Confere aí. Uma verdadeira arte de fazer desenhos permanentes na pele. As primeiras tatuagens encontradas datam de mais de 5.300 anos e tinham temas religiosos. Elas foram difundidas pelos marinheiros ingleses e no Brasil começou a se difundir na década de 60. Se naquela época quem tinha tatuagem era associada à rebeldia, depois de se tornar mais popular a partir dos anos 2000, o preconceito diminuiu. Graças a Deus tá sempre diminuindo, entendeu? É o que eu falo, cada tatuagem que a gente faz, a gente está quebrando sempre um preconceito, entendeu? Então tem aquela pessoa que às vezes é do contra, mas vê um trabalho bem feito e é sempre aquela frase, ó, não gosto de tatuagem não, mas a tua tá bonita. Do meu ponto de vista, eu acho que ainda existe, mas não como na época que a gente começou a fazer, nos anos 70, 75, por aí. Era bem muito mais preconceito, que você ia andando pela rua, só porque tinha tatuagem, a polícia te parava e te levava preso, né? Só por tatuagem. Pensava que saía da cadeia, como ele falava. Saiu da cadeia porque tinha tatuagem. Tribal, oriental, celta, são diversos os estilos de tatuagem. Porém, antes de escolher o tipo de desenho, é preciso ter cuidado ao escolher o tatuador. O legal é ver o portfólio, claro, na internet ou então em site. O ideal mesmo é por indicação. Eu acho que assim, você vendo um trabalho de uma pessoa, um amigo, alguém que você conhece, vai te dar mais credibilidade de fazer o trabalho com o profissional. Por referência, né, mano? A internet hoje em dia é um leque muito aberto de variedade. Porque, por exemplo, aqui todos são ótimos, tá ligado? Só que cada um tem seu estilo, aí a pessoa tem que ver o que se adequada mais com ela, tá ligado? Alguns estilos de tatuagem são inspirados na ciência. Bruno Rezende escolheu o pontilhismo para tatuar metade do corpo. É um estilo mais moderno e não é de hoje que a geometria é estudada, né? A geometria já vem de longas décadas, longos séculos e realmente é o que tem de mais moderno, né? Porque usa a história para refletir o que é hoje em dia. Todo mundo gosta de efeito visual, é o estilo, um dos estilos que mais tem. E alguns tipos de estilo caem no gosto popular e indicam tendência, como na moda. Maori tá muito na moda. A galera tá fazendo muito, apesar de não ser uma cultura nossa, mas chegou pra cá e a galera tem feito bastante. Procura muito tribal Maori, muito.
Bastante coroa, bastante coruja. Eu tenho tatuado bastante coruja. Depende muito, vai do oriental, no maori, né, que é tipo um tribal, e até mesmo retrato, realismo, tá bastante em alta. E pra mulher, a galera tem feito muita aquarela. Geralmente faz um desenhozinho, joga uma aquarela por trás, que dá um toque mais suave pro trabalho. Mas é preciso tomar cuidado ao escolher o desenho, porque diferente das roupas, que é só trocar, a tatuagem é permanente, e às vezes nem mesmo a remoção com laser apaga totalmente. Quando há um arrependimento, algumas pessoas tentam cobrir com uma nova tatuagem. Eu evoluí muito consertando tatuagem dos outros. Eu observava o que eu não ia fazer nas minhas. Então é legal ter um lado positivo, que tu meio que enxerga o que a pessoa tentou fazer ali, mas é uma parada que te limita um pouco porque não é o que você quer fazer, é o que você pode fazer, entendeu? As histórias que você escuta, tipo do caso, a pessoa não tirava camisa na rua não sei quantos anos, não ia na praia não sei quantos anos, então tu vê que a parada influencia, né? O tatuador rato é conhecido por ter todo o corpo tatuado, inclusive nos olhos. Essa técnica, porém, foi proibida. Se chama eyeball tattoo. É uma técnica americana que veio pro Brasil há 3 anos, porque faz 3 anos que eu fiz. Eu fui o primeiro, fui cobaia, deu certo. Mas hoje é proibido por lei. A procura por tatuagens tem sido tão grande que virou até inspiração para o vestuário. A estilista Mariana criou roupas onde as estampas são desenhos de tatuagem. Uma boa dica para quem gosta, mas não tem coragem ou vontade de fazer uma na pele. A gente queria trazer uma coisa mais ousada, né, para o mundo da moda e ao mesmo tempo essa paixão pela tatuagem para roupa, porque muita gente gosta de tatuagem, ama, mas não tem coragem de fazer, então você vestindo uma roupa Yoho, você se sente tatuado mesmo se você não tiver. Ou se você tiver alguma temática que você curta, ou de oriental, a gente tem uma estampa para cada estilo, você pode trazer isso para o seu guarda-roupa, além de para sua pele também. Segundo Mariana, as peças mais procuradas são as estampas de caveira e de old school, mas que ela prefere as cores vibrantes e psicodélicas. E ela diz não se incomodar com os olhares das pessoas por causa de seu estilo. Não me incomoda porque quando eu trago várias informações diferentes, eu já sei que isso vai acontecer, né? Porque tudo que foge do normal, as pessoas já olham. Mas eu nunca sofri preconceito por causa disso. Sempre foi uma coisa super bacana, as pessoas têm curiosidade em vez de preconceito. Mas se a escolha for uma tatuagem de verdade, é melhor seguir a dica dos especialistas. Pesquisar bem o tatuador e ter certeza de qual o desenho que vai fazer. Se você, assim como eu, está adorando o programa de hoje, então continue sentadinho aí que a gente volta já já. Desenho. Quando eu ouço a palavra desenho, a primeira coisa que vem nos meus pensamentos é desenho animado. Por isso, nós fomos a um estúdio de animação ver como tudo funciona. As animações não são novidade. Em 1908, projeções como Fantasmagorie, de Emily Curtet, já encantavam o público. De lá para cá, muita coisa mudou na animação, desde o roteiro até a tecnologia utilizada, e elas caíram no gosto popular, e também em quem gosta de produzir desenhos animados. Se você quer saber como elas são produzidas e quem está por trás de cada ideia e efeito, acompanhe nossa visita a um estúdio de animação. A animação é, antes de tudo, uma linguagem. Ela é uma técnica, um recurso expressivo. É uma maneira de se comunicar através de imagens e movimento. Então, uma animação é uma intervenção de ser humano que produz imagens, desenhos, ou podem ser figurativos ou abstratos, mas tem uma relação com o tempo. São desenhos, são imagens ao longo do tempo. E não são imagens capturadas, são imagens produzidas por alguém. Você pode separar os estilos de animação por estéticas, por períodos da história da arte que você reconheça ali um estilo estético,
Ou você pode separar por técnica, por exemplo, animação 2D, animação 3D, animação pixelation, stop motion. São muitas as etapas existentes até que a animação esteja pronta. Tudo é pensado, criado e produzido com um grande envolvimento da equipe. O processo de produção da animação é muito parecido com o cinema. A gente divide nosso processo em algumas etapas, como o desenvolvimento, que é a etapa onde se pensa o roteiro, se cria a ideia, se acha motivação para aquele projeto. Depois do desenvolvimento, a gente tem a etapa de pré-produção, onde se produz tudo que será necessário para a produção. Entramos na etapa de produção, onde a gente vai pegar esse material do roteiro, do animatic, do storyboard e da gravação de voz dos atores e vamos executar isso com os animadores, com o pessoal da equipe de arte. Após a etapa de produção, nós temos a etapa de pós-produção, onde a gente vai levar a animação para o after, para ser composto o cenário com a animação e trabalhar nos efeitos, correção de cor, mixagem, finalização de som. Muitos programas podem ser usados para fazer animação, né? Como a gente disse, tudo depende da técnica que você utilize. Para ilustração, a gente se vale do Photoshop, que é um programa de ilustração matricial, que todo mundo conhece. E para pós-produção, o After Effects, para composição de efeitos. Para storyboard, a gente usa também o Toon Boom, o programa de storyboard da Toon Boom. E para edição, o Premiere da Adobe também. Neste estúdio, foram criadas animações como Irmão do Jorel e especiais da Turma da Mônica. Um trabalho sério, mas que parece tão bom quanto uma brincadeira. Cartoons, charges, caricaturas. Existe uma diferença entre esses tipos de desenhos e, por isso, nomes distintos. A charge é uma ilustração que tem como objetivo principal dar opinião e, na maioria das vezes, criticar certos assuntos ou pessoas. As charges, elas são desenhos que são geralmente políticos, que retratam um momento, né? Uma situação. Coisas que, se você for abrir um jornal daqui a alguns anos, talvez você não tenha a mesma graça daquele momento. A caricatura tem um ar de exagero. No caso de caricatura pessoal, o desenhista escolhe as partes mais salientes do indivíduo para exagerá-las. O caricaturista é aquele que faz caricaturas. Ele pega a imagem de uma pessoa e ela distorce. Ela pega o que ela tem de mais evidente e distorce. Isso é uma caricatura, diferente da fotografia, que é exatamente como a pessoa é. E a caricatura não. A caricatura é uma distorção. É uma forma bem humorada de mostrar como a pessoa é. Gesselmo Gomes é design gráfico, publicitário e, como hobby, adora fazer cartoons. O cartoon é um desenho que critica a realidade com humor. O cartoon é um desenho atemporal, é um desenho de humor no qual você se diverte, você ri, qual é o caso do meu, ser ou não ser, né? E daqui a 20 anos ou 100 anos que você guarde esse cartoon e você abrir a gaveta, você vai rir da mesma forma, vai achar engraçado. Essa é a diferença. Quem olha para essas obras não imagina toda a técnica para sua criação. As técnicas são variadas, tirando a digital, que ela é desenhada totalmente no computador e colorizada também. Nós temos também as obras originais, que tem várias técnicas a óleo, acrílica, né, carvão, enfim, lápis de cor, lápis de cera. Depende de cada artista, de como ele fez a sua obra. O amor pelos desenhos é tão grande que, para Gesselmo, desenhar é o lazer para ele. É o momento de relaxamento, né? Com essa tensão do dia a dia, é o momento que eu paro em casa, diante do meu computador, né? Eu faço muito desenho digital, né, em forma digital, e é um momento de relaxamento. A imaginação do cartunista rompe a barreira da criação. E não existe tempo certo para se criar. Essa obra aqui eu levei 2 dias para fazer, né? Não pela dificuldade da obra em si, mas pelo tempo que eu tenho disponível, né? Eu tenho a dedicação ao Jornal do Comércio, no qual eu sou publicitário, como eu disse, e nas horas de vaga, de folga, na hora que eu chego, na hora que eu estou antes de sair para o trabalho, eu desenho. No
No dia 7 de janeiro de 2015, aconteceu uma tragédia que manchou de sangue a história das charges francesas e de todo o planeta. 12 pessoas do jornal satírico francês Charlie Hebdo foram assassinadas por terroristas muçulmanos após a publicação de uma charge onde o profeta Maomé foi retratado. E esse triste incidente ocasionou muitos protestos em todo o mundo a favor da liberdade de expressão. Desenhos. Nossa, mas é um mundo de coisa que dá para falar sobre desenho. Desde os primeiros experimentos de desenho que eram brevíssimos, né? Eram de poucos minutos, na verdade era isso mesmo, eram experimentos, era tentativa de pessoas que gostavam de desenhar, e aí os estúdios Disney têm uma enorme contribuição nessa história, né? Desde o primeiro desenho do Mickey marinheiro lá, os primeiros rabiscos, e muito rudimentar, até os dias de hoje com desenhos que são 3D, que são absolutamente tecnológicos e que, incrivelmente, as crianças, especialmente as crianças, conseguem assimilar e captar com uma velocidade, uma facilidade até muito maior do que os seus pais, do que todos nós adultos. Mas entre o Mickey marinheiro e os desenhos high-tech de hoje, a gente tem uma longa história aí de evolução, né? Interessante na história dos desenhos animados, que é uma história de tecnologia também. Olha, eu vou lhe mostrar como é belo este mundo. E aí também não dá para falar de desenho sem falar também dos quadrinhos, sem falar dos mangás, sem falar também de tudo que a cultura japonesa contribuiu para a formação de público, né? Porque o que os quadrinhos têm de legal é que eles formam um público que não é apenas o público do desenho fofinho, né? O desenho é entendido como uma outra linguagem de contar a história, como outro jeito de contar a história. E não necessariamente isso precisa ser infantilizado, isso precisa ser bobo, né? Você tem, por exemplo, um filme que foi oscarizado, ganhou Oscar, super premiado, como A Viagem de Chihiro, que é um longa-metragem japonês muito cabeça, extremamente reflexivo, quase filosófico, e ele é todo desenho, mas é um desenho que tem traços, se eu posso usar esse termo, traços mais maduros, né? Traços mais retos, com formas mais retas, com cores mais sólidas, que tentam, que ali o que se quer é contar uma história. E é claro que você tem outra natureza de desenho que se mantém e acho que vai ser mantida aí durante muito tempo ainda, porque tem público e tem razão de ser, que são todos os desenhos infantis de hoje e de sempre, né? Desde daqueles primeiros iniciais de duração bem pequena até os longa-metragens, né? Como que pegaram aí, que atravessam gerações, como por exemplo Aladdin, como por exemplo Rei Leão. Toda essa geração, Rei Leão, Aladdin, Pequena Sereia, foram filmes que marcaram uma mudança no jeito de você contar histórias e já entendendo o adulto como público também, né? Entendendo que a criança não vai sozinha para o cinema ver desenho. Então tem que ter história para a criança e ao mesmo tempo tem que ter história para o adulto também. Então aí você tem os clássicos dos desenhos animados da televisão, que também alguns depois migraram para o cinema ou viraram histórias, né? Tom e Jerry, Pica-Pau, Popeye acabou também virando filme, né? Com Robin Williams. Você tem, e outros clássicos aí da minha infância, né? Como He-Man, She-Ra, isso aí era bom demais, Smurfs, Tartaruga Ninja, né? Que eram desenhos que eram exibidos um seguido do outro na televisão e formaram aí uma geração e que até hoje, né, para as pessoas aí de 30 e poucos, 30 e meios aí, são referências culturais, né? É interessante também como esses desenhos, pela massificação da televisão, se tornaram ingrediente cultural de toda uma galera, né? Caverna do Dragão, me lembro que eu já fui em bloco de carnaval vestida de personagem do Caverna do Dragão. Eu era a Sheila, o outro era o Prestor, o outro era não sei o que, era o bonde da Caverna do Dragão, né? Porque isso acaba também sendo incorporado à memória afetiva da gente quando a gente cresce.
É, gente, todo programa é isso. Vai chegando o final, bate uma tristeza. Ainda bem que mês que vem tem mais. Enquanto isso, acompanhe a gente no Facebook. É facebook.com/TV Uniswan. A gente se vê no mês que vem. Eu vou ficar aqui esperando vocês. Tchau!